Eu vou fazer uma pergunta para você, cuja resposta eu já sei. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser feito de besta, de trouxa, de idiota e de estúpido? É claro que você vai responder que não, né? Afinal de contas, nenhuma pessoa normal quer ser enganada, quer ser feita de imbecil, de idiota, de trouxa e muito menos de otário, né? Ninguém, todos os parafusos que funcionam, tudo ok? Ninguém quer ser feito de trouxa, não é isso mesmo? A nossa conversa hoje, amigos, tem em torno exatamente disso aí. Eu quero usar como pano de fundo 3 exemplos, um bem recente, pra gente conversar a respeito dessa coisa de enganação, essa coisa de a pessoa ser feita de imbecil, de idiota e de estúpido. É uma coisa que acontece diversas vezes aqui no nosso país. Para tanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como primeiro exemplo aqui, eu vou usar 3, mas o nosso primeiro exemplo aqui vai ser esse caso que aconteceu dias atrás, e eu tenho certeza que você sabe alguma coisa. Aquela história lá do sujeito lá, Mike Leão, que segundo ele enxergou disco voador por aí, viu lá umas luzes, viu uma coisa lá, e ele disse, não, eu tô vendo aqui disco voador por aqui. Você ficou sabendo da história de Mike Leão? Lá do Paraná? Mike Leão, ele disse que estava lá na casa dele, e de repente ele olhou lá do outro lado, ele disse que viu luzes, ouviu sons, ouviu uma série de coisas, e ele disse que tudo aquilo era uma espécie de nave espacial alienígena que estava ali rondando a área dele, e que em certo momento ele entrou em casa apavorado e a nave estava passando por cima ali do telhado da casa dele. Você tomou conhecimento de todas essas informações? E Mike Leão disse que a coisa era tão séria, mas tão verdadeiramente séria, que até os animais ali que ele cria, né, ele tem cavalo, ele tem pato, tem marré, cachorro, muita coisa, ele disse que os animais estavam muito inquietos, muito agitados por causa da presença tal do alienígena e da tal nave espacial. E daí, amigos, a internet simplesmente veio abaixo. De um lado, havia algumas pessoas que não acreditavam naquela história. Mas do outro lado, havia milhares de pessoas que acreditaram lá na história de Mike Leão. E Mike Leão, aquela coisa que acontece aqui no nosso país, que eu até citei lá no último vídeo, quando eu falei a respeito de Yulane Bezerra. Ele tinha lá 40, 50, não sei quantos mil seguidores ali, e de repente estourou para mais de 3 bilhões de seguidores. Nós vamos seguir aqui Mike Leão. Mike Leão, ele viu voador passando por aqui e tal, ele viu alienígena. Eu vou seguir Mike Leão. Só que daí, à medida que as coisas foram avançando, à medida que as pessoas foram vendo vídeos, informações e tudo mais, foi atraindo uma série de pessoas em torno desse assunto, dessa história aí de Mike Leão, e pouco a pouco foi se compreendendo e se chegou à conclusão que Mike Leão, ele estava inventando tudo aquilo que era mentira. Mas, até se chegar a essa conclusão, Mike Leão, ele ganhou dinheiro, ele ganhou notoriedade, ele ganhou tal, tem uma série de coisas por aí, e principalmente, Mike Leão, ele ganhou pessoas que estavam dispostos a ir até o fim daquilo ali. Não, eu vou até o fim aqui. Eu acredito em Mike Leão. Mike Leão, ele tá falando a verdade. Ele viu mesmo uma nave passar aqui na casa dele. Ele viu ali um alienígena. Eu vou até o fim. Eu tenho fé em Mike Leão. Como eu falei lá no começo, seriam 3 exemplos. Então, Mike Leão foi o primeiro. O segundo exemplo, nós vamos ter que voltar algum tempo atrás, lá em 2012. Você lembra aqui no nosso país? Eu vou até colocar a imagem aqui para te ajudar. Lembra a história de uma mulher que ela apareceu por aí dizendo que ela estava grávida, uma barrigão desse tamanho, um barrigão do caralho? Não, vou ter aí 50 filhos, eu tô grávida. Ela foi conhecida como grávida de Taubaté. Lembra do caso? E aí essa tal grávida de Taubaté, o roteiro foi parecido, um monte de gente se comoveu, um monte de gente acreditou. Houve quem chorasse de emoção, não, eu emocionado aqui com a grávida de Taubaté. Ela vai ter 150 filhos, que naquele barrigão do caralho, barrigão monstro assim, parece um hipopótamo, 300 filhos tinha ali dentro, segundo ela. E as pessoas emocionaram e deram presente para tal grávida de Taubaté. E ela foi em televisão, ela deu entrevista, ela fez um monte de coisa arada por aí. Tempos mais tarde, se descobre que aquela mulher ali, ela não tinha nada de grave, absolutamente nada, não tinha nada ali dentro, que era tudo uma farsa, tudo uma montagem, tudo uma mentira. Mas até chegar a essa desperta, a essa luz, parecido com Mike Leão, um meio mundo de gente estava disposto a pagar, a dizer, não, essa mulher, ela tá grávida, ela tem 500 filhos aí dentro desse barrigão, tal, e você que não acredita, que tá duvidando, que você é um miserável,
miserável, um desgraçado, cara. Como é que você não tá vendo a mulher com essa barrigaço do cacete aí, 500 quilos no mínimo aí dentro? Lembrou desse caso, cara? Voltando um pouco mais no tempo, nós vamos chegar lá no final ali dos anos 90 e aconteceu também aqui no nosso país um caso que enganou milhões de brasileiros, porque foi um caso que pegou de norte a sul, de leste a oeste, o país inteiro. Você lembra aquela história do tal do avestruz? Mas lembra de caso? Uma empresa, ela disse que ela estava produzindo uma criação e que o avestruz, ele era commodity do momento, lá naquela ocasião lá, final dos anos 90, começo do ano 2000. Coisa aí de 20 e poucos anos atrás. E que essa empresa, ela estava atraindo pessoas interessadas em investir, pegar o seu dinheiro, jogar lá dentro, porque o avestruz era o produto daquele momento e que seria o produto do futuro. Você lembra desse caso, cara, do avestruz? E os caras diziam o seguinte, que o avestruz, você iria aproveitar a carne, você iria aproveitar as penas do avestruz, o osso, ia aproveitar o couro, ia aproveitar tudo, porque era um negócio altamente rentável. E tudo que você, cliente, você deveria fazer era pegar o seu dinheiro, jogar lá dentro da empresa que era conhecida por aí como Avestruz Master e pô, você estava agora se tornando um investidor. No futuro você ia ganhar um oceano de dinheiro. Igual a grávida lá de Taubaté, dentro da barriga dela tinha 500 crianças. A história é parecida. E no fim das contas, o que houve foi o seguinte, cara, parecido com a história de Mike Leão, parecido com a história da grávida de Taubaté, simplesmente não havia avestruz nenhum. Só que quando se descobriu que não existia avestruz nenhum, não existia investimento nenhum, não existia nada, milhares, milhões de brasileiros haviam pego as suas economias, o seu dinheiro altamente suado, e entregou lá para um bando de vagabundo e agora já era. Neste ponto aqui, amigo do nosso vídeo, nós vamos chegar na parte central do que eu estou querendo conversar, que é a seguinte: como é que aqui no Brasil, cara, as pessoas, elas são tão enganadas, são tão ludibriadas assim? Lembra o que foi que eu perguntei bem lá no começo do nosso vídeo? Você gosta de ser feito de estúpido, de otário, besta, de trouxa? É evidente que não. Mas, cara, como é que... Eu citei 3 casos, mas aqui no Brasil já houve uma centena de casos por aí, as pessoas sendo constantemente enganadas, ludiadas, feitas de trouxa, de otários, passando vergonha, perdendo dinheiro, perdendo patrimônio. Eu já contei muitos casos dessa natureza aqui no vídeo, muitos golpes, uma série de coisas, mas exatamente, cara, o que que falta? Por que acontece? Cara, assim, na minha sincera opinião, uma coisa que falta aqui no nosso país é o seguinte: é as pessoas, elas terem uma espécie de senso crítico bem apurado, bem calibrado, bem ajustado mesmo, cara. Porque não é possível que qualquer pessoa que apareça por aí, conta qualquer conversa, cara, simplesmente uma grande parcela da população vai e acredita, porra. A desgreta do Mike Leão, ele chega por aí, coloca vídeo aqui no Facebook, Instagram, essas coisas nada pra aqui, não. Eu vi um disco voador ali, esse voador passou aqui em cima da minha casa. As pessoas não acreditam. Aparece aquela mulher com aquele barrigão, parece um elefante, hipopótamo, um barrigaço, caralho. Eu tô esperando aqui 300 vídeos e as pessoas acreditam, cara. Aparece um grupo de espertalhão por aí, não. Veja, amigo, você me dá o seu dinheiro, nós vamos investir na criação de avestruz. O avestruz é o produto do momento, você vai ganhar muita grana, tu vai melhorar a tua vida, tu vai ficar rico. E o cara acredita, cara. Ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada. Às vezes aqui no nosso país, cara, não se faz o básico, cara. É por isso que as pessoas aqui as pessoas costumam ter muita facilidade em acreditar nas coisas, cara. Vai assinando qualquer coisa. Lá não, eu vou assinar aqui, Mike Leão viu mesmo, disco voador. Essa desgraça dessa mulher aí, de barrigão, tem 800 filhos aí dentro. O outro lá, o do avestruz, lá não, é verdade, toma teu dinheiro. Eu quero investir aí na greta dessa criação de avestruz. O cara não pergunta o básico às vezes. Por exemplo, no caso da porra lá do avestruz, quando a coisa começou a dar errado e as pessoas começaram a ter um pouquinho de confiança, aí alguém teve a ideia. Alguém teve a ideia de perguntar assim: ô cara, onde é que é esse avestruz? Eu posso ver esse avestruz? Só que a essa altura já era lá os 40 e tantos do segundo tempo, cara. O cara já tava tomando goleada. Aí foram perguntar: onde é que tá esse avestruz? Não, esse avestruz está lá em uma fazenda lá no estado de Goiás. Aí vamos lá nessa fazenda ver a cara desse avestruz. Aí quando chegou lá, não tinha avestruz nenhum. Não poderiam ter feito essa pergunta lá no começo, cara? Cadê esse avestruz, cara? Me mostra esse avestruz. Tá aqui uma fazenda. Eu quero ir nessa fazenda. Eu quero olhar a cara desse avestruz.
Greta lá da tal da grávida lá de Taubaté, ninguém pensou assim, cara, ô sujeita, você se dispõe a fazer um exame de imagem, acho que é ultrassom, pra poder ver essa gravidez e tal, não, cara, é um barrigão do caralho lá, parecendo um elefante, não, ela grávida aí, tem 500 filhos aí dentro, porra, eu tô emocionado, eu vou chorar aqui com a grávida de Taubaté. Ninguém, porra, você se dispõe, cara, a fazer um exame de imagem, eu pago, você vai lá em uma clínica, nós vamos fazer um ultrassom aí, pra ver essa gravidez. O negócio é ficar colocando fé, entendeu? Assinar lá o papel, o nome desse papel eu assino aqui, ó. Tá aqui, eu tô acreditando na tua história. E o pior de tudo, amigos, nessa coisa aí de Mike Leão, dessa grávida, dessa grávida do avestruz e outros casos que acontecem por aí, é o seguinte, é que às vezes se você é uma pessoa que tem uma cabeça à parte, você resolve fazer um questionamento, você resolve pensar. Vou pensar um pouco aqui, eu quero perguntar, eu quero ter um senso crítico, uma visão meio analítica, eu quero entender isso aqui. Aí você vira filho da puta, você vira um vagabundo, você vira isso, você não presta porque você tá questionando o cara, tal, porque você não tá assinando lá, entendeu? Aqui no nosso país tem muito isso, cara. Sério, eu fico impressionado quando eu vejo uma série de situações que acontecem por aí. Uma coisa que me impressiona é isso, cara. A maneira como uma boa parcela do povo brasileiro simplesmente vai lá e acredita mesmo, cara. Lembram que há uns 2, 3 meses atrás eu contei um caso aqui de um sujeito que tinha uma fazenda grande, rico, lá em Sorocaba, que tomou um golpe de vagabundo. Não, o vagabundo, quer dizer, o tal do estelionatário que aplicou o golpe nele, chegou lá, pousou lá, para esse aqui é meu jatinho, você tem paciência, tal, olha, mano, eu tô construindo um grande condomínio de luxo, de alto padrão, lá em Santa Catarina, e eu me interessei por sua fazenda, eu quero comprar a sua fazenda. Agora vai, entregou a chave pro vagabundo, cara. Não, aqui as fotos da Greta lá do condomínio, eu sou um grande empresário, eu tenho muitos investimentos por aí. Aí o cara foi e entregou a chave da fazenda pro vagabundo, cara. Ou seja, enquanto houver no nosso país, cara, essa coisa muito da fé, muito assim, de mergulhar de cabeça, não pergunta, não questiona, não pensa, né? Pensar pra quê, nas graças de céu? Eu vou pensar pra quê? Eu não preciso pensar, eu tenho que acreditar no cara. O cara diz que é rico, que é poderoso, que tem isso, que tem aquilo, que tem investimento, que isso aqui vai dar certo, que eu vou ganhar um oceano de dinheiro, eu vou acreditar no cara. Pronto. Aqui no nosso país funciona nessa base. Aí, enquanto houver esse pensamento, sem nenhum senso crítico, sem nenhum questionamento, vai aparecer sempre Mike Leão, vai aparecer aquela grávida lá de Taubaté, vai aparecer um monte de coisa por aí. Não acredita aqui, porra, me dá aí seu dinheiro aí, porra, me dá aí 400 mil reais aí que eu vou investir aqui. Daqui a um mês vai estar com 480 mil reais. Em um mês vai ganhar a soma de juros vai bater 80 mil reais. Vai lá, tome aí 400 mil reais. Muito bem, vídeo concluído, você já sabe, aqui desse lado aqui, ou aqui desse lado aqui, ou aqui para baixo, para cima, em algum lugar aqui vai aparecer algumas sugestões de vídeo para você. Então, depois desse daqui, faça a gentileza, veja o próximo vídeo, não se esqueça, se inscreva, comente, deixe seu gostei, você é super, muito bem-vindo aqui, você sabe disso. Valeu, até o nosso próximo encontro.